Nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns textos que nos mostram que a Igreja Bíblica era católica e não protestante. Vamos lá, vou pegar aqui alguns textos. Por exemplo, o primeiro texto que eu vou ler aqui se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Veja só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vou ler aqui outro texto que tem relação com a primeira afirmação desse versículo que eu li. O outro texto aqui se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então vamos lá. Nós podemos perceber, logo no primeiro texto, que a igreja bíblica, a igreja referida na Bíblia, a igreja apostólica, ela tinha uma só fé. E isso já é algo importante. Uma só fé, um só batismo. Porque havia um só Senhor. Então nós vemos que a igreja primitiva, a igreja apostólica, já tinha essa característica de unidade doutrinária. Nós vemos isso também no segundo texto que eu li, que diz que aquelas pessoas, os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Observe, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam o singular. Os apóstolos eram vários. A doutrina, uma só. Uma só fé. Um só batismo. Se nós pegarmos e trouxermos isso para hoje, os dias atuais, e compararmos com o protestantismo, nós vemos que não se encaixa. O protestantismo não se encaixa nesse requisito da unidade doutrinária que a igreja primitiva, a igreja apostólica tinha. Porque ela tinha um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. A fé era a mesma fé. Todas as comunidades ali professavam a mesma fé. O que nós vemos hoje no protestantismo. Muitas denominações, cada uma com uma fé diferente, apesar que muitas vezes querem negar, dizer que é a mesma fé e há discordâncias apenas em pontos secundários, pontos não importantes da fé. Porém, não é isso que nós vemos. Existem contradições muito grandes. Não vou citar aqui para o vídeo não ficar longo. Depois posso até fazer um vídeo sobre essas contradições das doutrinas protestantes. Então, nós vemos também até mesmo muitos batismos. Alguns batizam bebês, outros não batizam. Alguns batizam somente em nome de Jesus, outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não existe nem mesmo a unidade com relação ao batismo. Portanto, nós vemos que o protestantismo, tal como nós conhecemos, não se encaixa, não se enquadra nas Escrituras. Portanto, a igreja protestante, ela não é a mesma igreja bíblica. Existe uma diferença muito grande, uma distinção muito grande. E nós ainda vamos ver agora outros pontos nos quais o protestantismo não se encaixa. Outros requisitos para que seja realmente uma igreja bíblica. Vamos a mais um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos lá, diz assim: Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então
grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Gente, vocês podem me perguntar, mas o que tem a ver esse texto com a Igreja Católica e Igreja Protestante? Bom, eu posso dizer para vocês que tudo. Nós vemos aqui que realmente tem tudo a ver. Por quê? Quando surge uma questão doutrinária no protestantismo, o que acontece? Quando eles discordam com respeito de alguma doutrina. Vamos supor que haja uma situação em que dois pastores protestantes discordem de um ponto doutrinário. Esses dois pastores são da mesma igreja, da mesma denominação. O que acontece? Depois dessa discordância, se o pastor que é liderado ele não concordar com o seu líder, e é o que geralmente acontece, eles não concordam com o outro, nenhum quer dar o braço a torcer, o pastor, que é liderado no caso, ele vai sair e vai fundar uma nova denominação e passa a ser líder daquela denominação. Tudo isso por conta de uma discordância doutrinária. E assim vai acontecendo sucessivamente. Por isso que existem tantas denominações, tantas doutrinas. Porque não existe ali concílio, não existe concílio para resolver essas questões. Já na Igreja Católica, quando existe uma questão doutrinária e a Igreja precisa tomar uma posição, existe o concílio, existe a reunião da liderança da Igreja para resolver essa situação. E ali vai existir uma palavra final que ninguém vai poder contradizer o que foi decidido depois. É o que nós vemos no texto que eu acabei de ler de Atos capítulo 15. Houve uma questão, teve ali uma discussão entre os discípulos e o que aconteceu? Foram buscar um consenso, foram até a liderança da igreja. Nós vemos duas razões por que essa igreja aqui de Atos capítulo 15 era católica e não protestante. Primeiro, porque tinha uma liderança que eles tinham que se submeter. Depois, porque essa liderança ela se reúne. Existe aqui o concílio. Entendem? E essa liderança, depois de reunida, depois de tomada as decisões do concílio, os liderados têm que se submeter à liderança, à decisão da liderança, porque a igreja tem essa característica de ser infalível nas suas decisões de concílios. E foi o que aconteceu aqui nessa situação. Essa questão que surgiu entre os irmãos, ela foi resolvida. Nós vemos até aqui que a igreja citada na Bíblia, a igreja que se reunia ali nos templos dos apóstolos, a igreja fundada por Cristo, tem características católicas e não protestantes. E para isso nós vamos a mais um texto. Vamos aqui ao texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu gosto muito desse texto, inclusive ele foi fundamental para a minha mudança, para essa travessia que eu fiz do protestantismo ao catolicismo. Antes de ler o texto, eu quero fazer uma observação. No protestantismo, existe o costume de se buscar a verdade ali nas Escrituras. Você quer conhecer a verdade, quer conhecer os planos de Deus, o que Deus pensa, vá na Escritura. Porém, existe aqui um problema. Se você vai diretamente à Escritura, fazendo uma interpretação particular, sem ouvir a interpretação universal da igreja, existe o problema em que você pode errar a interpretação ao ler o texto, ao ler a Bíblia, porque a Bíblia mesmo não aconselha, muito pelo contrário, ela proíbe a interpretação particular.
Isso não quer dizer que você não deva ler a Bíblia. Você deve ler a Bíblia, mas com a fé da igreja, com aquilo que a igreja crê, com a ótica, com a concepção que a igreja tem dos textos sagrados. Dito isso, vamos ao texto que eu quero mostrar agora. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Esse texto aqui ele é muito importante mesmo, porque ele vai nos mostrar que coluna e sustentáculo da verdade é a igreja, não as escrituras. A escritura ela é um instrumento que a igreja utiliza para transmitir a verdade do evangelho para as pessoas. Porém, o que é qualificado na Bíblia como coluna e sustentáculo da verdade é a igreja. Se nós trouxermos isso para o protestantismo, eles vão achar isso absurdo, porque eles dizem que as pessoas devem ir diretamente à Bíblia para conhecer a verdade. Já as próprias escrituras sagradas nos mostram que devemos procurar ouvir a igreja. Em mais esse ponto, nós vemos que a igreja bíblica, a fé apostólica, ela era católica e não protestante, porque os protestantes dizem, recorram à Bíblia para conhecer a verdade. E a Bíblia diz, a igreja primitiva nos diz, através do apóstolo Paulo, vocês devem ir à igreja, vocês devem ouvir a igreja para saber realmente o que é verdade. Porque justamente nós podemos errar ao interpretar as escrituras do nosso jeito, com a nossa concepção. Vamos agora a mais um texto para nós percebermos aqui claramente que a igreja bíblica citada na Bíblia era a igreja católica e não uma igreja protestante. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aqui Jesus falava a igreja que ele fundou, a igreja que se iniciava. E nós podemos observar que essa igreja estaria todos os dias de forma ininterrupta, gosto muito de frisar isso, na história, até que Jesus volte, até o final dos tempos. Agora, se você observar bem, somente a Igreja Católica se encaixa nesse requisito de estar em todo o tempo, em todos os séculos da história do cristianismo, de forma ininterrupta. Sabe? Se você observar, você pode pegar qualquer denominação protestante, qualquer uma, não se encaixa nessa palavra, nessa promessa de Jesus de estar com a igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Porque nos primeiros séculos de cristianismo não havia protestantismo. Portanto, o protestantismo não estava lá. Agora, o protestantismo existe. Tem um tempo para cá. Nesses últimos séculos, ele está presente. Porém, o requisito, aqui no caso, exige que essa igreja de Cristo esteja todos os dias, até a consumação dos séculos. Por todo o tempo de cristianismo, a igreja de Cristo tem que estar presente. O protestantismo não se encaixa e também nem outros movimentos que houve na história da igreja, outros movimentos que surgiram trazendo heresias, também não se encaixam nesse critério aqui, porque esses movimentos surgiram, sim, há muitos séculos atrás, porém desapareceram no decorrer dos séculos. Também não vai estar quando Jesus se retornar, no final dos tempos. Portanto, somente a Igreja Católica se encaixa nesse critério.
Vou estar lendo aqui um último texto para nós concluirmos esse pensamento, esse raciocínio lógico, no qual nós podemos ver que a igreja bíblica, a igreja citada na Bíblia, a igreja apostólica, da fé apostólica, era católica e não protestante. Vamos ao texto da carta de Paulo, sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim o texto: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Algumas traduções, ao invés de tradições, traz ensinamentos. Mas o que nos interessa aqui é que Paulo, ele nos diz, seja por palavras, seja por epístola nossa. Para o protestantismo, só é válido como regra de fé, prática, algo digno de ser crido e praticado, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, aquilo que está claramente revelado nas Escrituras. Porém, nós vemos que a igreja primitiva, a igreja bíblica, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo não pensava assim. Ele diz que deveria ser guardado aquilo que ele ensinou, seja por epístola, ou seja, escrevendo, ou simplesmente falando por suas palavras de viva voz. E nós vemos aqui que essa igreja bíblica, ela guardava a tradição apostólica. Aquilo que não foi escrito, a tradição oral. Aqui nós já vemos de forma clara e podemos concluir que a igreja bíblica, a igreja apostólica, ela era a igreja católica. Ela é a igreja católica e jamais uma igreja protestante. Se você veio até esse momento, assistiu esse vídeo, tirou essas conclusões, acompanhou as leituras desses textos, gostou, achou interessante, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal também se não é inscrito e ative o sino das notificações para que você tenha acesso a todo o conteúdo, todos os vídeos que eu postar aqui nesse canal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.